Boa noite, meu querido, minha querida que está aqui conosco nesta noite. Hoje, dia 13 de setembro de 2020, é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. É uma data marcada pela Missão Portas Abertas, para nós nos lembrarmos de nossos irmãos que estão vivendo em situação de perseguição extrema, severa. E este ano, o tema é Cristãos ex-muçulmanos. Esse tema foi escolhido porque os nossos irmãos que vieram convertidos do islamismo sofrem muita restrição e muita opressão em seus países, dentro das suas famílias, por conta da sua fé. E nós vamos hoje estar falando sobre isso e vamos estar orando por eles. Vamos orar? Senhor, te agradeço, Deus, porque nós estamos aqui na tua presença. Te agradeço por cada um que está aqui assistindo a esse vídeo, Senhor, te cultuando, Senhor, querendo aprender mais de ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Santo Espírito toque em cada coração, Senhor. Que cada coração que está aqui, Senhor, presente, Senhor, cada pessoa representada aqui, Pai, possa, Senhor, aprender de ti e possa ser tocado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Não sou eu que vou falar, não é o pastor que vai pregar, não são as pessoas que vão participar, Senhor, mas sim o teu Santo Espírito que toca em cada coração. E te peço, Senhor, neste momento que o Senhor esteja tocando em cada coração, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, todos os anos nós fazemos a programação do DIP na igreja, com a participação dos nossos irmãos. Este ano, por conta da pandemia, nós não estamos podendo nos reunir com frequência. Então, nós optamos por fazer esse culto online. Mas, mesmo assim, os nossos irmãos vão participar. Nós vamos ter a participação das crianças, participação de alguns jovens, pessoas que estarão cantando. Todos esses irmãos fizeram os seus vídeos em casa, gravaram as suas participações com muito carinho, com muito amor, e estarão aqui conosco, trazendo essa mensagem e cultuando o Senhor. A primeira participação que nós vamos ter é das crianças. As crianças ouviram no mês passado a história de uma menina chamada Maisá. Maisá é uma menina da Líbia e desde pequena ela queria entender quem era Jesus, mas nunca deixaram que ela entendesse. Ela sempre foi oprimida em relação a isso. Até que um dia uma luz muito brilhante esteve no quarto dela. Ela viu essa luz muito brilhante e depois de um tempo ela entendeu que essa luz era Jesus respondendo à oração dela. E através disso, ela entregou sua vida a Jesus. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e que nós devemos resplandecer a nossa luz sobre os homens. A luz de Cristo que brilha em nós deve alcançar as outras pessoas. Assim como Jesus alcançou Maisá com a sua luz, Ele coloca em nós essa luz através do seu Santo Espírito, para que nós possamos alcançar as outras pessoas. Então, meu irmão, deixe a sua luz brilhar, não esconda. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Eu vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Pequenina luz,
vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. No domingo me deu o dom do amor. Na segunda vou lhe dar meu louvor. E na terça me diz o que falar. E na quarta Me ensinou a orar. quinta-feira Me deu mais um pouco de luz. Sexta-feira me fez amar Jesus. e no sábado Me deu poder final de deixar minha luz brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Que lindas crianças cantando, né? Uma outra coisa que a Maisá entendeu é que não existe nada, nem ninguém igual a Jesus. Ela experimentou uma outra religião, ela se converteu do islamismo para o cristianismo e ela experimentou que ninguém é igual a Jesus. Kakuya lisokala yeso. Kakula lisokala yesu. Kakuli, kakuli, kakuli. Kakula lisokala yesu. Kakula lisokala yesu. Kakula lisokala yesu. Kakuli, kakuli, kakuli. Tua bandilia, cosi, cosi. Tua maiala, cosi, cosi. Tua maiala, cosi, cosi. Kakuli, kakuli, kakuli. Igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Já procuramos todo lugar. Já palpamos todo lugar. Já rodeamos todo lugar. Igual a Jesus. Igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. E uma coisa muito importante que aquelas pessoas que têm Jesus sentem é uma paz. É uma paz que não dá para entender. As pessoas quem não tem Jesus não consegue entender essa paz. Não consegue entender como alguém que está sendo torturado, como alguém que está sofrendo privações, como alguém que está sofrendo perdas, consegue sentir essa paz e não abandona o seu Senhor. Nós vamos ouvir agora uma música chamada Sou Feliz. O autor dessa música, Horatio, acho que é Stafford, eu não lembro exatamente o nome dele, escreveu essa música quando ele estava indo buscar a esposa que havia sobrevivido ao naufrágio. E nesse naufrágio ele perdeu suas 4 filhas. E mesmo no meio dessa dor, ele pôde dizer: eu sou feliz com Jesus. E muitos dos nossos irmãos que vivem nessa situação de extrema perseguição não abandonam Jesus e podem declarar: sou feliz com Jesus.
pode estar se perguntando, como é que alguém pode dizer que é feliz numa situação dessa? Vamos ouvir agora alguns depoimentos de irmãos em situação de perseguição. O que aconteceu com eles e como eles se sentem diante disso. Algumas pessoas da nossa igreja estão representando esses irmãos em seus depoimentos. Preste atenção e medite nisso. Preste muita atenção no que eles vão dizer e medite sobre essa questão de mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à opressão, eu sou feliz com Jesus. No dia 27 de julho, na minha vila em Macocoel, diversos homens armados invadiram a minha igreja. Eles fizeram, no total, 23 mortos, dos quais a maioria eram mulheres e crianças. As autoridades ainda não conseguiram identificar os suspeitos. No meu estado, a maioria dos habitantes são cristãos, mas, ainda assim, a minha região é conhecida pelos seus diversos confrontos étnicos, o que ocasiona no aumento da violência comunitária. A igreja tem um papel importantíssimo na construção da paz, encorajando os envolvidos a respeitarem a dignidade humana e resolverem suas diferenças, e também orando para que Deus conforte os corações de nossos familiares e amigos, e para que qualquer intento de violência seja frustrado, e orando também para que Deus abra os olhos daqueles que propagam a violência, para que eles possam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Olá, meu nome é Ativa, tenho 20 anos, sou da Nigéria. No meu país, eles perseguem muito cristão e ele está na lista mundial de perseguições do Portas Abertas de 2020. Antigamente, nós íamos para a igreja, nós sentávamos, conversávamos até tarde, após o culto, e depois que teve o ataque do Boko Haram, nós não podemos fazer mais isso. Quando eles chegaram pela madrugada, quase amanhecendo, e eu já estava na fazenda colhendo amendoim com a minha mãe. E de longe nós escutávamos muitos tiros, barulhos fortes, e até que a gente ficou sabendo que eles tinham invadido o vilarejo. Eu e minha mãe corremos para casa, pegamos nossos pertences e fugimos para um lugar bem longe dali. Esse lugar se chama Camarões. Passou um tempo, nós ficamos sabendo que a nossa cidade estava em paz, nosso país estava bem. Voltei para a Nigéria. Eu encontrei muitas coisas diferentes. O país estava calmo e as pessoas viviam na pobreza. E fiquei muito traumatizada em ver aquilo, tudo que aconteceu lá. E logo que eu cheguei, procurei a minha igreja e ao ver a minha igreja queimada, destruída, eu senti uma dor enorme no meu coração, uma tristeza profunda. Que eu encontrei um treinamento de costura oferecido pelo Portas Abertas na Nigéria, onde eles me ensinaram muitas coisas, a lidar com as minhas dificuldades, com meus medos, e tenho vivido bem, graças a Deus, e servindo a Deus. E a palavra de Deus, ela é fundamental em tudo. Agora, Deus é tudo para mim. Sou feliz
Olá, sou o pastor Vitor Betton Reis, tenho 64 anos. Em 2017, fui condenado a 10 anos de prisão no Irã sob a acusação de agir contra a segurança nacional, organizar pequenos grupos de estudos bíblicos, participar de seminários no exterior e treinar outros pastores e líderes para serem o que eles chamam de espiões. Desde novembro de 2019, estamos tentando uma sessão de apelação, porém, sempre são remarcadas ou canceladas. Eu sou Charmihan Zave, esposa do pastor. Junto com meu esposo, fui condenada a 5 anos de prisão. A última sessão de apelação foi marcada para dia 1º de junho, porém, mais uma vez foi cancelada. Então, dia 19 de julho, soubemos pelo nosso advogado que nosso recurso havia sido rejeitado e que não haveria outra audiência para redução de pena. As prisões iranianas são insalubres e propensas à proliferação do Covid-19. No dia 15 de agosto, fugimos do Irã. Em março, cerca de 15 mil presos foram postos em liberdade por temerem um alto contágio do vírus, entre eles alguns cristãos. Mas ainda há muitos seguidores de Jesus presos. Pedimos orações por nós, pelos cristãos presos no Irã e também pelas autoridades daquele país, para que tenham temor a Deus, sabedoria e compromisso com a justiça. Pedimos a todos que orem por nós. Em nome de Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olá, graça e paz. Meu nome é Khalid e eu nasci na Etiópia, dentro de um berço muçulmano. Como muitos muçulmanos, eu acreditava que o cristianismo era mentira, que Deus não desceu à terra e nasceu um ser humano para nos salvar, pois não conseguia entender isso. Como um Deus poderia ser um ser humano ao mesmo tempo? E por que ele teve que descer? Por que ele não nos salvou do céu? Fiquei com essas dúvidas por um tempo, até que a partir de um testemunho de um amigo, eu me converti a Jesus Cristo e meus olhos foram abertos. Todas as minhas dúvidas com o tempo foram sanadas e comecei a frequentar a igreja. Assim me tornei um homem livre. Mas vocês devem saber que a liberdade em certos países como o meu tem um preço. E esse preço foi bem caro. Quando eu me converti, depois de um tempo, meus parentes não me deram apoio. Pelo contrário, eles me expulsaram de casa, se recusaram a me dar comida e abrigo e ainda me ameaçaram de morte. Triste, eu saí de casa, mas segui confiante em Deus, crendo que Ele não me abandonaria, e Ele não me desapontou. Quando me mudei para outra cidade, Deus me deu amigos cristãos que me deram comida e um lugar para morar. Mas não queria depender disso para o resto da minha vida. Foi aí que eu conheci a Portas Abertas. E com a ajuda deles, eu hoje tenho um mini mercado e posso sustentar minha família. Com todas essas bênçãos que Deus me deu, eu consegui atrair a atenção dos meus parentes que antes me odiavam. E com isso, hoje eu posso testemunhar o amor de Deus para com eles também. Apesar de todas as preocupações, Deus tem me abençoado e eu sigo confiante com Ele. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Deus abençoe e orem por nós.
depois de ouvir esses depoimentos, você pode estar pensando assim, esse povo é doido, esse povo não tem medo de morrer. Ninguém está aqui procurando a morte, mas nós temos consciência, nós entendemos que a morte não é o fim, porque a partir do momento que nós temos Jesus como nosso Salvador, nós não somos mais cidadãos desse mundo, nós não pertencemos mais a esse sistema. Então, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, se nós ficarmos vivos, vamos viver a nossa vida para glorificar o Senhor. Se nós morrermos, estaremos com Ele. Então, nós temos a convicção de que o Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar e Ele veio para nos dar uma nova vida. E mesmo em meio a toda essa tribulação que os nossos irmãos estão vivendo, o Senhor tem livrado a muitos para que eles continuem testemunhando. E nós devemos orar por eles para que eles se sintam fortalecidos, mesmo em meio a tristeza e meio a tribulação. Ele vem para nos salvar. Ele vem
Agora nós vamos ouvir a mensagem. Quem vai trazer a mensagem é o pastor Gerson, da Igreja Congregacional de Queimados. Ele vai se apresentar com mais detalhes. E em seguida, nós teremos a bênção apostólica impetrada pelo nosso pastor da nossa igreja, Sérgio Fernandes. Preste bastante atenção no que Deus vai falar ao seu coração agora. Fica ligadinho, que o Espírito Santo vai falar muito com você nesta noite. Eu creio, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Para nós é um prazer enorme estarmos aqui na presença de vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Meu nome é Gerson Ceilão, sou pastor da Igreja Congregacional em Queimados, sou casado com Sheila há aproximadamente 18 anos. Desses quase 18 anos de casamento, nós servimos ao Senhor no campo missionário, fomos missionários em treinamento, servimos ao Senhor em várias oportunidades dentro da nossa nação, em alguns momentos nas nações vizinhas, como na Bolívia, como no Uruguai. Então nós tivemos essa oportunidade e também servimos ao Senhor por 6 anos dentro do continente africano, dentro do Sudão, que nós sabemos que faz parte dessa escala de perseguição, onde está ali normalmente entre os 5 primeiros, ele fica oscilando entre 2º, 3º, 4º e 5º, e então nós passamos ali 6 anos da nossa vida pregando o Evangelho, ali vivendo, ali aprendemos alguma coisa da língua árabe, ali tivemos a oportunidade de pregar a Jesus. Então nós hoje, nessa noite, como fomos convidados pelo pastor Sérgio, o qual nós tivemos a oportunidade de compartilharmos a mesma sala por alguns períodos de seminário. Então foi muito bom aquele período que nós passamos ali, já faz bastante tempo, aproximadamente aí 13 para 14 anos, que nós compartilhamos a mesma sala de seminário, mas o Senhor, Ele é misericordioso para conosco e hoje nós estamos aqui para falar com cada um de nós, sobre a igreja perseguida. E nós gostaríamos de compartilhar com os amados algo muito interessante e importante, que muitas vezes nós não paramos para prestar atenção ou passa meio que desapercebido aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ou até mesmo a nossa atenção, quando nós falamos da igreja perseguida ou de um cristão perseguido, muitas vezes nós olhamos para ele como alguém que somente é perseguido por causa da sua fé e não olhamos para os obstáculos que ele enfrenta. Então nós gostaríamos de destacar alguns obstáculos que são enfrentados por esse cristão perseguido, como por exemplo os obstáculos que esse novo convertido ele enfrenta dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua antiga religião, dentro da sua comunidade, dentro dos seus amigos, no seu trabalho. E ainda nós gostaríamos também de destacar um segundo obstáculo para esse novo convertido, e que seria como ele pode, ou o que ele faz para manter essa sua fé viva, ou sobreviver através dessa fé. Então, como cultuar, como manter uma vida de comunhão com esse Deus. E um terceiro obstáculo ainda, que esses novos convertidos, no contexto de perseguição, eles enfrentam, é uma questão de um obstáculo de como eles vão sobreviver pela fé, de como eles vão perseverar até alcançarem o objetivo final da fé, que é estar na glória juntamente com o Pai. Então nós gostaríamos de pedir que os amados abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24,
Evangelho de Mateus, capítulo 24, assim, assentados como estão, vamos ler a palavra do Senhor em reverência ao Senhor. Leiamos Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14, que vai nos dizer assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos, como nós já havíamos comentado, então essa noite nós vamos compartilhar sobre a questão do crente, do convertido, num contexto da igreja perseguida, de um cristão perseguido, e nós gostaríamos de destacar aqui os obstáculos, os primeiros obstáculos de um novo convertido, quando ele... eu vou falar do meu contexto, né, do contexto da igreja perseguida dentro do mundo muçulmano, e então o contexto que esse novo convertido ele vai enfrentar, né, assim que ele é descoberto como convertido, como cristão, ele já começa dentro da sua própria casa a enfrentar alguns desafios, a enfrentar algumas rejeições. Então, o primeiro obstáculo que o novo convertido no mundo muçulmano, no mundo de perseguição, ele enfrenta é o obstáculo da religião a qual ele fazia parte anteriormente. Vai pressionar ele, vai pressionar a sua família, e assim a religião dele pressionando ele e a sua família. O próximo passo, dentro desse primeiro obstáculo da conversão inicial, ele vai enfrentar o obstáculo da família. Essa família, ela vai rejeitá-lo, vai se recusar a recebê-lo na sua casa. Então, esse novo convertido num contexto muçulmano, num contexto de igreja perseguida, ele automaticamente ele é excluído do seu
núcleo familiar. Ele não mais faz parte daquela família a qual ele fez parte desde o seu nascimento. O seu pai o renega, a sua mãe o renega, os seus irmãos, e para piorar esse contexto, o pai, como normalmente não tem coragem de torturar, de matar esse filho, o que ele faz? Ele autoriza a comunidade, todos aqueles que estão à sua volta e têm o conhecimento da conversão desse seu familiar ou desse seu filho, ele dá a sua autorização para quem quiser torturá-lo, para quem quiser matá-lo, por causa da sua conversão, tem a permissão, sem nem sofrer nenhuma consequência por parte da família, porque quem decidiu deixar o contexto da religião foi ele. Então, como contexto dessa religião, ele automaticamente é rejeitado por sua família. Ao ser rejeitado por sua família, a comunidade a qual ele faz parte, dos seus vizinhos, dos seus familiares mais próximos, também o exclui do seu convívio, e cada vez mais ele vai se distanciando desse contexto que ele estava inserido anteriormente à sua conversão. Então ele sofre uma rejeição da sua religião anterior, ele sofre uma rejeição da sua família, dos seus familiares, sofre uma rejeição da sua comunidade, ele sofre rejeição dos seus amigos, e também, como parte dessa rejeição e dessa pressão que a religião e todos à sua volta colocam sobre ele, ele também sofre pressão ou perseguição dentro do seu emprego. Ele perde o seu emprego, ele é mandado embora, ele é colocado às margens da sociedade, vive à margem, ao lado da sociedade que normalmente ou anteriormente ele fazia parte dela. Então, esse é o primeiro obstáculo da vida deste novo convertido em um contexto onde a igreja, o Senhor Jesus, ele não é aceito. Então, o segundo obstáculo, como nós já havíamos citado logo no início, nós vamos ver que esse segundo obstáculo para um novo convertido, no seu contexto de perseguição, é o quê? É manter a sua fé. Como ele manter a sua fé? Lembrando que, normalmente, nesses contextos de perseguição, não se pode ter uma igreja ou não se tem uma igreja. Você não pode se reunir com um grupo como normalmente nós fazemos em nossas igrejas, em nossas casas, em nosso contexto. Isso não é permitido a ele. Então, como ele vai manter essa fé viva dentro dele, essa chama viva dentro dele? Então ele precisa manter essa chama viva e encontrar uma maneira de cultuar, de se integrar ao corpo de Cristo. Como fazer isso? Lembrando que a gente não pode, precisamos ter muito cuidado, como aqueles que são os facilitadores do Evangelho. Nós também não podemos nos expor ao ponto de nos reunirmos com tanta frequência, precisamos ter esse cuidado. E então o que se faz? No nosso contexto, o que nós fazíamos? Nós criávamos artifícios e maneiras de cultuarmos, um dia em um lugar, outro dia em outro, e todas essas vezes elas eram escondidas. Algumas vezes em uma casa, outras vezes em outra, outras vezes bem distante, para que a gente pudesse, e não todos os dias, não todas as semanas, algumas vezes espaçadas, os encontros eram espaçados. Então, como manter essa fé, essa chama viva? Nós vamos caminhando e nós vamos vendo que
nós, em um contexto de uma igreja perseguida, nós vamos ver que nós vamos encontrar muitas dificuldades para se pregar o Evangelho. Mas quando nós temos uma pequena possibilidade e essa palavra ela é pregada e ela é vivenciada por aquelas pessoas e venham a se converter, elas realmente se convertem ao ponto de não se importarem se vão ser presas, se vão ser torturadas. Elas não estão preocupadas, elas estão preocupadas em cultuar e servir ao Senhor. Então, esse é o segundo obstáculo de que eles enfrentam, de como manter a sua fé. O terceiro obstáculo que eles vão enfrentar como igreja perseguida, como crente perseguido, é o quê? Como eles vão se manter ou sobreviver pela fé. Lembra que eles não têm mais o auxílio da família, o convívio da família, não tem mais os seus empregos, não tem mais a ajuda da comunidade, dos amigos, não tem mais isso, ele está excluído desse contexto. Como sobreviver nesse contexto? Aí é que mora a questão. Como sobreviver? Nós olhamos para a questão da alma, a questão espiritual, mas muitas vezes nós esquecemos de avaliar a questão social, os danos sociais que essa pessoa, que esse indivíduo, ele possa vir a sofrer, ou os danos colaterais da sua conversão. E aí a gente avalia assim, mas por que o crente na igreja perseguida, ele não se revela? Viver escondido, crente escondido, é muito mais fácil. Veja que no nosso contexto, é um contexto totalmente diferente. Nós temos a liberdade, e então quando nós nos convertemos, nada mais justo, nada mais correto, nós nos identificarmos e nos apresentarmos à comunidade. Já nesse contexto, não é tão simples, eles vão perder tudo isso. Então a orientação que é dada é o quê? Mantenha-se firme na sua postura, para que o mais longo período de tempo possível, para que você não possa sofrer tantos danos. Mas é impossível que isso não venha a acontecer, de ser descoberto, porque a vida muda, Jesus muda, o Evangelho do Reino transforma a vida, o Evangelho do Reino, ele salva, o Evangelho do Reino traz vida e vida em abundância para cada um daqueles que o aceita a Jesus. E então esse crente, esse novo convertido, ele não está preocupado com as consequências ou os obstáculos que ele vai enfrentar na sua vida. Esse é um contexto bem breve do que é ser um cristão num contexto de perseguição, seja ele qual for. Então, eles enfrentam pelo menos esses três obstáculos. O obstáculo do primeiro momento da conversão, quando suas famílias, seus amigos, a comunidade descobrem da sua conversão, é rejeitado. Como ele vai fazer para manter a sua chama da fé acesa? É o segundo obstáculo. E o terceiro obstáculo, como ele vai fazer para se manter pela fé, já que ele é recusado em todos estes momentos. Partindo desse princípio de que nós vimos o contexto, nós vamos agora avaliar a questão que nós acabamos de ver, a questão de Mateus capítulo 24, do verso 1 até o verso 14, onde nós vamos ver o quê? Nós vamos ver um evangelho sendo pregado, um evangelho sendo vivido. De que maneira? Uma igreja em o nosso contexto, onde o evangelho
é um evangelho sem perspectiva, um evangelho sem uma concepção, sem um sentido, sem uma compreensão e, além de tudo isso, sem um sentido, sem uma perspectiva. Nós vivemos um evangelho sem esperança, em um contexto de uma igreja livre, em um contexto de uma igreja aberta, com liberdade. Nós vivemos um contexto totalmente diferente do contexto da igreja perseguida. Nós vivemos um contexto de uma igreja onde a igreja não tem perspectiva. E o que é essa perspectiva? É não criar nada, é esperar para ver a acontecer. Não tem perspectiva de fé, não tem esperança dentro do seu coração. Esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra uma igreja onde ela está vivendo de que maneira? Uma igreja onde vão aparecer muitos profetas, muitos falsos profetas, onde vão pregar um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que não transforma, um evangelho que não salva, um evangelho que não traz transformação e nem mudança de vida. Então, qual é esse tipo de evangelho? Dá uma simples paradinha. Eu vou te dar 3 segundos para você pensar como você avaliaria esse evangelho que nós temos vivido hoje. 3 segundos. 1, 2, 3. Acabou. Então, qual é esse evangelho que nós vivemos hoje? É um evangelho light. Você já parou para pensar o que é um evangelho light? O evangelho light, aí a gente pode pensar nas questões de bebidas light, alimentos light. E o que esse alimento light ele tem? Ele é modificado, ele é transformado na sua essência, no seu princípio. Para quê? Para agradar a sua clientela. Então, esse evangelho da igreja livre, ele tem sido modificado. Ele tem sido modificado, ele tem sido adoçado. O que é light, ele tem sido transformado e tem ficado de maneira o quê? Modificada para agradar aos ouvidos e aos olhos daqueles que ouvem e veem esse evangelho ser pregado. Quando na verdade não é esse o contexto que nós acabamos de ver. Olha lá o contexto do capítulo 24 de Mateus, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por quê? Ele vai perseverar de quê? Ele vai lutar por quê? Ele vai ter o quê para poder enfrentar nesses momentos? O que seria isso? O que vem a ser esses momentos que ele vai enfrentar? Veja que o evangelho light que nós temos vivido em nossas igrejas livres do Ocidente, ele é transformado para agradar o nosso coração. Ele perdeu a sua essência. Ele não mais sacia a sede e a fome que o nosso coração, a nossa alma, ela tem. Ela não sacia mais. São paliativos. O evangelho da igreja livre, ele não transforma vidas mais.
ele não sacia a necessidade de cada um de nós. Mateus capítulo 5, versículo 13, vai nos mostrar exatamente, vamos lá rapidinho, Mateus capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer, olha lá o que ele vai dizer, o sal, a questão do sal. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Um evangelho light, ele não serve mais. Ele não tem mais a sua essência, que pode causar a transformação, pode dar sabor à vida, pode dar sentido a essa vida, pode dar valor a essa vida. Um evangelho da igreja perseguida é um evangelho sem foco, é um evangelho sem objetivo, é um evangelho sem vida. Não é esse o contexto. Porém, ainda há esperança. Não é assim que diz o texto? Há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas. Ela voltará a brotar e a dar frutos. Que maravilha! Aí nós vamos ver que o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino, o evangelho que não é transformado, que não é modificado, é o evangelho que é pregado, é o evangelho que é pregado na igreja, no mundo que persegue essa igreja. É o evangelho que é pregado. Crentes sérios, pessoas sérias que se envolvem. Um falso profeta jamais vai deixar o conforto da sua casa para ir para um contexto de perseguição, onde vai ser perseguido, vai ser questionado. É aí a diferença entre a igreja livre e a igreja perseguida. É aqui que nós encontramos o contexto da igreja perseguida. O evangelho do reino, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que salva, o evangelho que é pregado no mundo de perseguição. É aqui. Eu me lembro, eu gostaria de contar um testemunho bem simples e bem rápido para nós exemplificarmos essa questão. No ano de 2012, nós ficamos no continente africano por 4 anos. E durante esses 4 anos nós trabalhamos por quase 3 anos consecutivos com um jovem. E esse jovem veio a confessar que Jesus, um belo dia estávamos em nossa casa e esse jovem, ele veio nos procurar e ele falou assim: eu gostaria de compartilhar alguma coisa bem interessante com vocês. Vocês têm compartilhado, falado de Jesus, e que Jesus salva, que Jesus transforma. Eu falei, tá, mas e é verdade tudo isso? E ele falou assim: eu entendi essa mensagem. E o que eu tenho que fazer para entregar a minha vida para esse Jesus? Preocupados com a questão da perseguição, nós então, preocupados com essa questão, titubeamos um pouco, mas então olhamos um para o outro e dissemos assim: nós viemos aqui para isso. Se formos presos, se formos expulsos, se formos torturados, nós viemos aqui para isso. Então vamos falar para ele: você somente precisa dobrar os seus joelhos e nós oraremos por você, e você pede perdão pelos seus pecados e pede que Jesus te perdoe. E assim ele fez, nós oramos com ele, e um tempo depois nós batizamos esse jovem. E então no ano de 2012, exatamente dia 17 de novembro, nós retornamos ao Brasil pela primeira vez, após 4 anos, e então esse jovem ficou lá sozinho, com alguns outros trabalhadores do reino, e então nós ficamos preocupados. E então na nossa despedida com ele,
ele veio à nossa casa e nos procurou e disse que gostaria, né, muito de poder nos ver novamente e que ele ia manter a sua fé firmada. Eu falei, tomara, Deus te abençoe, qualquer coisa, tem fulano, tem ciclano, você procure ele, eles vão te ajudar e nós vamos retornar. Então, a fé daquele jovem foi provada. E nós usamos exatamente, quer dizer, ele usou comigo exatamente esse texto de Mateus 24, versículo 13 e 14, onde aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. E então nós estávamos muito preocupados e ele falou assim, mas vocês não ensinaram para a gente que nós devemos perseverar até o fim? E nós receberemos a coroa da vida, seremos salvos. Então nós vamos perseverar até o fim, lutar até o fim. Legal, muito legal, saímos animados dali, só que nós não sabíamos que em 3 dias estouraria uma perseguição aos cristãos, de forma que muitos seriam presos, muitos seriam torturados, muitos seriam expulsos, muitos seriam mortos, estariam desaparecidos até o dia de hoje. Nós não sabíamos. E então esse jovem, na sua pequena fé, não vou dizer uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, porque quem dera nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso que a Bíblia diz, que poderíamos dizer ao monte, move daqui e vai para lá, e vem de lá e vem para cá, e vai para ali e vem para... Uma fé pequena, em início, e ele me diz esse texto, e 3 dias depois desse acontecimento, começa então a perseguição. Esse jovem, ele é preso algumas vezes, pelo menos 8 vezes esse jovem foi preso, questionado com a sua fé, e nesse contexto todo, o que aconteceu? Os obstáculos vieram todos eles de uma única vez na vida desse jovem. Ele foi rejeitado por sua família, seu pai colocou ele para fora de casa, a religião o expulsou, foi-lhe dado a ordem de que quem quisesse matá-lo poderia matá-lo, ele foi mandado embora do seu emprego, a sua comunidade o expulsou, não queria mais. E como manter essa fé que até então era tranquila e víamos somente e só se via os benefícios dessa fé, uma fé verdadeira. Em nenhum momento, em um mundo de perseguição, nós podemos transformar o evangelho do reino em um evangelho light, em um evangelho modificado. Porque esse evangelho modificado, ele não vai transformar a vida. E então nós podemos ver que esse jovem, ele teve a sua vida transformada e mudada. E o que ele fez? Esse jovem, ele fez. Ele foi preso, foi rejeitado, foi recusado, mas em nenhum momento ele negou a sua fé. Perseverou até o fim. Essa perseverança lhe rendeu o quê? A perda de 100% de uma de suas vistas. Ele ficou cego de uma das vistas, portanto apanhar na cabeça. E ele lhe rendeu também 50% da outra vista. Ele perdeu 100% de uma vista, 50% da outra. Ou seja, hoje ele enxerga 50% de uma única vista. E então nós nos lembramos da conversa que nós tivemos no último dia que nós nos encontramos. E ele nos disse que ia perseverar até o fim. E o momento de perseverar chegou. Nós não podemos voltar durante um longo período de 4 anos, e esse jovem não teve o apoio de ninguém, assim como muitos outros. Nós, nesse mesmo período, vimos a igreja perseguida, sendo torturada, amigos nossos tiveram os seus dedos, as unhas dos seus dedos arrancadas, a sangue frio, puxadas por alicates, orelhas perdidas,
amigos sendo torturados ao ponto de ficar com problemas mentais, outros de serem torturados ao ponto de ter parada em alguns de seus órgãos, amigos ao ponto de serem torturados por sua fé e ficarem desaparecidos, sumirem, outros terem que fugir às pressas, largar tudo que tinha, o pouco que tinha, mas preferiram perseverar na fé, preferiram lutar por sua fé. A igreja perseguida, ela não é uma igreja light, ela não é uma igreja modificada, ela não é uma igreja sem perspectiva, uma igreja sem foco. A igreja perseguida é a igreja do reino, é a igreja com perspectiva e esperança de que Jesus, somente Jesus pode manter cada um de nós de pé. Se não for o Senhor, se não for o reino, se não for o Rei dos Reis, quem fará? Quem poderá nos ajudar? Aí tem aquele desenho que diz que quem poderá nos ajudar? Não vai aparecer ninguém fantasiado de super-herói para dizer, eu vou te ajudar. Não vai. No reino dos céus, na igreja perseverante, na igreja que luta, na igreja que escala montanhas diárias, não existe super-herói, existe um Salvador, existe um Cristo que luta, que guerreia as suas guerras diárias. A igreja livre precisa se espelhar na igreja perseguida. Nós, ao mínimo, a uma pequena... um pequeno obstáculo, nós já colocamos uma montanha intransponível diante de nós, diante da nossa fé, e nós começamos a fraquejar, a titubear na nossa fé, a sem saber o que fazer. E se nós estivéssemos no contexto de uma igreja perseguida, onde você é colocada em uma sala, do seu lado você tem um homem de quase 2 metros de altura com o rosto todo desfigurado, você e a sua esposa fica lá fora, a 100 metros de distância, você numa sala de 2 metros por 2 quadrado, e então ali dentro você é interrogado, você é perguntado por várias questões. O que nós faríamos, o que você faria com a sua fé? Você nega ou você persevera? Você combate um bom combate, guarda a fé, ou você entrega os pontos? A igreja perseguida, ela jamais entrega a sua fé. Ela jamais abandona a sua fé. Ela jamais vai levantar um lencinho branco, uma toalha branca e jogar em desistência. Ela vai lutar, ela sabe o preço que é perseverar pela fé. Elas entendem exatamente o sacrifício de Jesus ali naquela cruz, carregando a sua cruz, ser pregado naquela cruz, um prego enorme em cada uma de suas mãos, uma coroa de espinhos na sua cabeça, um outro prego em cima dos seus 2 pés, uma lança atravessando a sua lateral, as suas costelas. Elas entendem, a igreja perseguida entende o sacrifício de Jesus. A igreja livre, que somos nós queremos um evangelho modificado, um evangelho que não nos leva à transformação, não nos leva à salvação, não nos leva ao reino de Deus, aquele que Jesus disse que eu vou para o meu Pai, mas eu volto para buscá-los, eu vou preparar-vos morada, para que naquele grande dia
Nós não queremos passar a igreja livre. Ei, igreja, igreja livre. Nós não queremos passar por desafios ou obstáculos na nossa vida. Nós queremos somente desfrutar dos privilégios do reino. Nós queremos, como igreja livre, nós queremos o evangelho que agrade os nossos olhos e o nosso ouvido. Nós queremos pregadores eloquentes que atendam às nossas necessidades. Nós queremos pregadores e pastores que virem cambalhota nos seus púlpitos para agradar a sua plateia, para agradar os seus membros. Quando na verdade a igreja perseguida, ela somente quer uma única coisa. A igreja perseguida, ela quer um único pastor que cuide das suas almas, que sente com ela para ouvir a amargura, a dor do seu coração. A igreja perseguida precisa de uma única alma, de uma única vida, que possa entregar a sua vida por elas, que possa se doar por elas. O que nós, igreja livre, estamos buscando? Estamos buscando um evangelho light, um evangelho modificado, que agrade. Jesus, ele não veio para agradar a ninguém. Ele veio para curar e salvar aqueles que estavam indo para o inferno, estavam indo para a morte. Ei, igreja, nós precisamos acordar, nós precisamos querer esse Jesus e não o benefício de sermos chamados. Parece que de um determinado tempo para cá, ser cristão é sinônimo de bem-aventurança, é sinônimo de prosperidade. Nunca, em nenhum momento na Bíblia, nós podemos encontrar essa passagem que diz que o Evangelho veio para te fazer rico, para te fazer próspero. O Evangelho, Jesus veio ao mundo para que tenhamos vida e vida em abundância, para que tenhamos o quê? O perdão dos nossos pecados, a salvação para a nossa alma. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Ei, igreja livre! O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Para a gente terminar, o Evangelho do Reino, o Evangelho da perseverança, ele salva, ele cura, ele transforma, ele ensina a ter esperança e a perseverar até o fim, até o fim. Perseverança até o fim. Para a gente concluir, para concluirmos esse momento que nós estamos aqui, nós gostaríamos de finalizar com um testemunho, com a história desse jovem que nós batizamos. Nós não tivemos nunca mais tivemos a oportunidade de encontrar com esse jovem. Sabemos que há pouco tempo ele ainda estava vivo, ele estava bem, estava desfrutando da sua fé perseguida. Mas o que mais alegra o nosso coração, é nós olharmos para trás e vemos que Jesus, ele ainda transforma. Vencer todos esses obstáculos. Perder a visão de uma vista. Perder 50% da outra. Perder tudo. E ainda assim, se permanecer de pé, firme na sua fé. Firme. Não negar a sua fé. A igreja perseguida em qualquer lugar é a igreja viva. Ela sabe o que é fé, ela sabe viver o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, que no capítulo 24, versículo 14 de Mateus, está dizendo que esse Evangelho,
Esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. O evangelho do reino, o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma a vida, o evangelho que muda, o evangelho que salva e dá a vida eterna. A igreja perseguida é a igreja viva. A igreja livre é a igreja que está desfalecendo na sua fé. A igreja livre não tem a sua fé fundamentada em Jesus. Tem a sua fé modificada. Não é nenhum momento, é muito interessante, já vamos terminar de fato agora, não é nenhuma vergonha para um cristão perseguido ele chegar em algum lugar e dizer, eu sou cristão. A igreja livre, ela tem vergonha de dizer, eu sou igreja, eu sou crente. Para o perseguido é orgulho dizer, eu sou crente. Para o livre é vergonha, é motivo de vergonha, de fraqueza. Mas para a igreja perseguida é motivo de esperança, de luta, de luta. E aí eu quero terminar de fato com a fala do nosso amigo lá, que ele disse exatamente assim: não se preocupe, não se preocupe, vou perseverar até o fim. Vou perseverar, sem nem saber o que iria lhe acontecer. Queria desafiar a você nessa noite, para nós orarmos, queria desafiar a você a olhar a sua experiência de vida como igreja livre, que não enfrenta obstáculos familiares, que não enfrenta obstáculos da comunidade, que não enfrenta obstáculos para manter a sua fé, para cultuar ao Senhor, para manter a sua comunhão, para sobreviver através da fé. Queria desafiar a você nesse momento a se colocar alguns segundos no local de uma perseguição. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e fizesse tivesse o seguinte pensamento: você está em um quarto de 2 metros por 2 e tem uma pessoa do seu lado com 2 metros mais ou menos de altura, com o rosto todo desfigurado por causa da sua fé, e você ainda assim está ali sentado sem saber o que fazer. E você é o próximo a ser interrogado. O que você diria? Tem um filme muito interessante que eu vi esses dias atrás, um mês mais ou menos atrás, e o filme dizia, o nome do filme é exatamente assim: o que faria Jesus em seus passos? O que faria Jesus em seus passos? Ou, em meus passos, o que faria Jesus? Feche seus olhos, pense, vamos orar ao Senhor. Deus, nesse momento, Pai, nós queremos nos colocar, Pai, diante do Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós, como igreja livre, Pai, nós não sabemos o que queremos. A igreja livre quer modificar, Senhor, todas as coisas. Quer transformar o evangelho do Teu reino, o evangelho do reino, o evangelho que transforma, que salva, Senhor, e que dá esperança, em um evangelho sem foco,
em um evangelho sem esperança e sem transformação, Pai. Muda em nós, Pai. Não quero, Senhor, nesse momento pedir a perseguição, mas quero pedir ao Senhor, Pai, um despertar no coração da igreja, Pai. Nesse domingo em que nós fazemos menção, Pai, ao domingo da igreja perseguida, aqueles que sequer, Pai, podem cultuar ao Senhor, ou dizer o que nós estamos dizendo aqui, que o Senhor nos salva, nos cura e nos liberta, Senhor. Sequer. Deus tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, que possamos olhar, Senhor, para a igreja perseguida e queremos ter a fé da igreja perseguida, Pai. Uma fé perseverante, uma fé cheia de esperança, Pai. Que enfrenta todos os desafios esperando no Senhor, Pai. Ah, Senhor, quão duro foi, Pai, eu ouvi que aquele jovem ele estava sendo torturado. E ao apanhar na sua cabeça, tantas vezes, veio ter problemas visuais, Senhor, mas não negou a sua fé. Por muito menos, Pai, nós negamos a fé. Nós negamos a fé porque damos ouvidos ao que não precisamos dar ouvido, Pai. Ajuda-nos, Pai. Socorre-nos, Pai, porque nós estamos naufragando, Senhor, em nossa fé. Em nossa fé livre. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, Pai, nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, nós queremos agradecer ao pastor Sérgio, à igreja, aos irmãos que nos concederam o privilégio de estarmos aqui compartilhando com cada um de vocês. Quero deixar também um abraço da nossa igreja, da Igreja de Queimados, de cada um de nós para você, que você possa sentir que o Senhor tem algo para você. Não desista, não se desespere, persevere até o fim. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, né? Um abraço nosso, que Deus nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez e fiquem na paz. Receba nesse momento a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo, seja com você, meu amado, minha amada, os seus familiares, com todos os missionários das igrejas perseguidas e com todo Israel de Deus, espalhado por esse planeta chamado Terra, desde agora e para todo sempre. A igreja diga bem forte, amém! Deus te abençoe, Deus abençoe você e todos os missionários das igrejas perseguidas em nome de Jesus.